Santo. Então você que pode aí, eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos começar um pouco mais cedo para que a gente possa aí aproveitar o máximo possível. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20. Aleluia. Você que pode aí, a Bíblia, o texto, vai colocando um amém aí, alguma coisa aí para a gente saber que você abriu a Bíblia. Aleluia. Aleluia. Irmã Amanda dos Santos, Deus abençoe. Eunice Gomes, Jaqueline, André Oliveira, Deus abençoe. Cristiano Souza, Deus te abençoe, amada. Rosiméria Araújo, aleluia. Débora Lúcia, Renato Pereira Chaves, glória a Deus. Adriano Dantas, Deus abençoe, meu amado precioso. Isso aí, Marcos capítulo 3. Amém, amados? Vamos ganhar tempo aqui, ok? E vamos ler com muito temor, com muito respeito, com muita reverência a palavra de Deus. Esse texto sagrado, que é um texto que arde em chamas. Diz assim o Santo Livro: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Vou ler de novo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. E chegaram outra vez seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e dizia-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E eles lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, minha irmã e minha mãe. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amado? E eu ainda quero ler lá em Mateus. A mesma passagem. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Diz assim o Santo Livro: trouxeram-lhe então um endemoniado e cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo.
Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa, então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão vossos juízes. E se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado o reino de Deus. Ou como pode, versículo 29, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Olha o que Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém, amado? Essa é a leitura bíblica. Então vamos tratar, amados, desse assunto com muito temor e com muito respeito, com muita reverência. Amém? Para que a gente possa entender a seriedade das palavras que Jesus ali expôs diante de uma multidão que o seguia, diante dos escribas e dos fariseus, que também o seguia, diante da sua própria família, que também o seguia, e a visão de todo esse povo. Amém? Então quero aqui fazer uma pequena oração antes de nós entrarmos nesse texto, nesse assunto. Quero te convidar a fechar seus olhos, amém? Em nome de Jesus. Pai, louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Deus, aqui emana o teu evangelho e a tua graça, que diz que todos os pecados e blasfêmias que os homens manifestarem, Senhor, será perdoado. Então aqui diz, Senhor, que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, senão o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Senhor, prive, Senhor, cada um de nós, Deus, de dar passos em direção a esse pecado, que tem consequências tão severas e irreversíveis, Senhor. Que o Senhor possa iluminar o nosso coração e a nossa mente, o nosso espírito, nos dando, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação para discernir aquilo que o Senhor está falando e aquilo que o Senhor está fazendo. Para que a gente possa entender que é do Senhor que emana todas as coisas. E o que o Senhor de maneira nenhuma tem pacto com os demônios. Não há aliança entre o Senhor e as trevas. Não há aliança entre Cristo e Belial. Por isso, Deus, te bendizemos, te louvamos em nome de Jesus, nosso Senhor, que vive sempre, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Ele não pode até... Não precisa nem dedilhar, não. Só no finalzinho mesmo. Amados, esse pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas sim, pensando sobre esse assunto, eu percebi que esse assunto e esse pecado, hoje, atualmente, ele é tão praticado que a gente nem imagina. Ele é tão praticado que a gente nem imagina. Quando a irmã Débora, né, ela fez algumas perguntas acerca desse assunto, eu comecei a pensar sobre o assunto e eu vi que ele é tão praticado que a gente nem imagina o quanto
a blasfêmia contra o Espírito Santo tem sido manifestada nesses últimos tempos. E ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Porque hoje as pessoas estão confundindo a liberdade de expressão com a autoridade para se desrespeitar qualquer coisa. Entendeu? Em nome do direito de liberdade de expressão, as pessoas têm confundido com o desrespeitar tudo e todos, inclusive o Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo. A nossa língua, amado, a nossa língua, preste atenção nisso, a nossa língua, ela é o único membro do nosso corpo que a Bíblia diz que é inflamada pelo inferno. É inflamada pelo inferno. E em Mateus aqui, capítulo 12, Jesus disse que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, muitos homens, e homens aqui eu falo de humanidade, ser humano, homem e mulher, em distinção de gênero, serão condenados pelas palavras ociosas que estão manifestando. E a Bíblia fala muito a respeito da língua, a questão da fala, a questão daquilo que emana da minha boca. Tanto que Jesus falou, olha só, como pode um homem mau tirar coisas boas do seu tesouro? Não tem como, ele está falando, o homem mau só vai tirar coisa ruim, o homem bom só vai tirar coisa boa. A árvore boa, ela vai produzir bom fruto, a árvore ruim, ela vai produzir fruto mau. Ele está dizendo que é impossível alguém ruim produzir algo bom. E que é impossível alguém bom produzir algo ruim. É impossível. É inerente à laranja dar laranja. O pé de laranja dar laranja. É inerente, é natural da laranja. A laranja jamais, por exemplo, tem um pé de laranja aqui e jabuticaba no meu quintal. É impossível o pé de laranja dar jabuticaba. É impossível o pé de jabuticaba dar laranja. É natural do pé de jabuticaba produzir a jabuticaba. Vai vir. Vai tirar de dentro dela a jabuticaba. Virão à tona. Então, os seres humanos hoje, em prol da liberdade de expressão, estão blasfemando contra o Espírito Santo e não sabem que assim o estão fazendo. Ou melhor dizendo, sabem. 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 Só não têm a noção do risco em que se encontram. Eu vou citar aqui só alguns textos aqui concernente à seriedade de nossas palavras. A seriedade daquilo que sai de dentro de nós. Provérbios 10, 19 diz, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, o que o autor da sabedoria está dizendo? Na multidão de muitas palavras, na multidão de muita fala, no lugar de fala, não há falta de transgressão também. Ou seja, quem muito fala, muito vai transgredir. Principalmente se não depositar coisas boas no seu coração. Provérbios 12, 18 e 19 fala, alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Provérbio 18, 21 fala, a morte e a língua estão no poder, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Tiago 1,26, Tiago diz assim, Tiago 1,26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Aí o texto que Tiago fala, Tiago 3, 6 em diante. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte o mesmo manancial de água doce e água amarga, ou amargosa na tradução aqui? Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. É impossível. Então, Jesus ele diz isso
a esses homens. E Jesus ele é muito duro e severo nas suas palavras e fala: raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que em abundância no coração, disso fala a boca. Fala a boca. Então aqui é um cenário de 3 visões, de 3 perspectivas que envolve a situação. Nós temos que entender o contexto do que está acontecendo ali para que a gente possa compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Aqui em Mateus, a Bíblia diz que trouxeram-lhe o endemoniado, cego e mudo. Trouxeram alguém, Márcio, que estava endemoniado e a manifestação do demônio nesse ser humano causava cegueira e mudez. Ok? E a Bíblia está repleta de textos em que demônios são causadores de enfermidades. E essas pessoas trouxeram alguém, a Bíblia faz questão de falar, um endemoniado cego e mudo. Ou seja, há enfermidades que são de fato de cunho natural por causa do pecado, e há enfermidades que são oriundas de demônios, que são oriundas de espíritos imundos. A mulher encurvada ia para a sinagoga, mas estava há 18 anos, amado. E a Bíblia é bem clara, com o espírito de enfermidade. Então trouxeram esse endemoniado para Jesus, ok? Jesus está num culto doméstico, ele está numa casa, e as multidões, de tanto irem atrás de Jesus para solucionar os seus problemas, que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. E a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, estavam pensando que Jesus estava fora de si já. Estava louco, estava com problema psicológico. Porque ele já não vivia mais uma vida natural, comum, corriqueira, como as demais pessoas. E a própria família de Jesus diz, está fora de si. Está ficando louco. E quem seguia Jesus também era taxado de quê? De louco. Fernando trouxe um texto interessante. Quem? Fernando. Qual texto? Levítico 24:16. Isso na lei, né? Uhum. Aquele que blasfemar o nome do Senhor deverá morrer. Toda a comunidade o apedrejará, quer seja estrangeiro ou natural da terra. Será executado, caso blasfema o nome do Senhor. Deu para ouvir aí, amado, o texto que o Márcio leu? Levítico 24:16, essa referência, que diz que aquele que blasfemar o nome do Senhor deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Ou que seja estrangeiro ou natural, ou seja, qualquer pessoa será executado no caso de blasfemar o nome do Senhor. E não é à toa que isso era tão importante que foi sancionada uma lei para não falar o nome do Senhor em vão. Para não se cometer esse tipo de situação. Para tipo, também evitar. Evitar. Até hoje eles têm certo temor de falar o nome de Deus. Exatamente. Amados, então vamos aqui relatar essas 3 visões aqui acerca de Jesus. Ok? Essa perspectiva para a gente entender o todo. Número 1, a visão da multidão. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou. Jesus o curou. Ok? Que o mudo falava e via. Como é que Jesus curou aquele homem? Expulsando o demônio. Ok? Ação do Espírito. Ação do Espírito. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Então a multidão olhou Jesus executando aquela função e falou, não é este prometido, o rei de Israel? Não é este? Não é este que o profeta Isaías mencionava? Porque não era manifesto poder. Tais situações. Não é este que Jeremias falava? Não é esse que Moisés escreveu? Essa é a visão da multidão. A visão olhou Jesus, quando Jesus libertou aquele homem, Jesus só curou aquele homem expulsando o demônio, que causava enfermidade. Ok? Número 2, a visão da família de Jesus.
como a família olhava Jesus. A multidão olhava e via ele como filho de Davi, ou seja, o rei de Israel, aquele que libertaria Israel, redimiria Israel. A visão da família de Jesus, Marcos 3, 20 e 21. E foram para uma casa, e afluía outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A visão de família. A visão da família de Jesus era, está fora de si. Louco, talvez. Jesus está ficando louco. Maria e os irmãos de Jesus tinham pensamento acerca disso. E não só pensamento, eles externaram isso. Para ser relatado é porque eles externaram esse sentimento. Está fora de si. E mesmo manifestando sinais. Sinais, prodígios, maravilha. Fez ali o milagre no casamento. Foi relatando uma enormidade de milagres e maravilha. Teve a experiência com o anjo, com tudo. Mas ainda assim, quando foi olhando, falou, está fora de si. Isso é um perigo. Um perigo. Ok? E a terceira visão, que é a visão dos escribas e dos fariseus. Marcos 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul. E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Mateus 12, 24 diz, mas os fariseus ouvindo isso diziam, este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Agora, por que eles chegaram a esse diagnóstico aí? Vendo todo o cenário, toda a situação, a perspectiva da multidão, a perspectiva dos familiares de Jesus, a perspectiva dos próprios discípulos, ok? A conclusão que eles tiveram, ele não expulsa esse demônio senão por Beelzebul, o maioral dos demônios. O sentimento que os envolvia, os nutria, era a inveja. Não era manifestado poder. Nada pela mão dele. Entendeu? E o interessante, mas assim, que Jesus, quando ele vai relatar e debater com eles, ele diz assim, ó, no versículo 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsa então vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão vossos juízes. Então, tinha discípulos de fariseu, de escriba, que eram exorcistas, expulsavam demônios, amado. Naquele momento, tal qual a gente tem referência em Atos, dos filhos do sacerdote Seva, que ele vê Paulo realizando isso, e eles ali vão fazer, todavia não conseguem. Só que Jesus diz que, olha só, se eu expulso por Beelzebul, por quem então expulsa vossos filhos? Por quem expulsa então vossos discípulos? É por Beelzebul também ou é por Deus? Eles estavam manifestando poder. Tá entendendo? Então, olha a seriedade de nossas palavras. Ou o sentimento que nutre as nossas... o sentimento que nutre o nosso coração e faz com que a gente expresse palavras indevidas, amados, perigosas. Perigosas. Jesus ele já tinha expulsado um demônio de um rapaz na sinagoga, no capítulo 1 de Marcos, e ali já vai enchendo eles de muita inveja, porque Jesus está ficando famoso. Jesus está ficando reconhecido. As multidões estão seguindo Jesus. Os templos deles estão ficando vazios e com isso caía a arrecadação e assim eles ficavam muito injuriados, com muita raiva de Cristo. E eles vão sendo ali, se alimentando dessa raiva e essa raiva se transformando em inveja a ponto de querer matar Jesus. Que é isso que a inveja causa morte. Querendo ou não, causa morte. Essa situação tem acontecido no meio do povo de Deus. Em lugares é manifestado irmãos que, pela misericórdia, até porque não é o homem. Uhum. Nunca será o homem. É o Espírito de Deus que dá tal capacidade e é pelo poder de Deus que os demônios se sujeitam, as doenças saem. E lugares ou pessoas têm, pela misericórdia do Senhor, operado o poder de Deus e outras têm se levantado. Uhum. Porque pela minha mão não acontece nada, pela mão do outro acontece e acaba tendo litígios e guerras aonde entram essas competições todinhas. Uhum. E é um perigo. E é um perigo.
E é um perigo. Porque é o que Jesus fala lá na frente em Mateus 7. Porque olha a fala deles, amados. Primeiro a gente tem que entender devagarzinho, vamos mastigando devagarzinho esse maná. Amém? Vamos mastigar devagarzinho esse maná. Quando eles diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios, a palavra Beelzebul no grego, que é uma palavra composta, né, que ela tem a etimologia aramaica que é de Baal, e Zebul, mosca, ou seja, senhor das moscas, que no caso seria a liderança, o cabeça de legião dos espíritos imundos, dos demônios. Eles estavam dizendo que Jesus tinha associação com Satanás, imundo. Tá entendendo? Que Jesus tinha associação com os demônios. E pela associação, pela parceria que Jesus tinha por Satanás, que eles diziam, Jesus assim podia dizer para Satanás, sai daí, sai daí. Então, eles estavam dizendo que Jesus era a encarnação do próprio diabo, e de um diabo que fazia bem. Seríssimo. Seríssimo, amado. De um diabo, de um demônio que cura. De um demônio que liberta. De um demônio que bota a enfermidade e tira a enfermidade. Entendeu? Qual aqui? Qual o comentário? Esse aqui? Pastor, já tive pensamento contra Deus. Tipo, algo na minha mente dizia pensar nisso sobre Deus, agora você não tem mais salvação, pois blasfemou contra Deus. Ok. Esse pensamento aqui. Mas quando nós, amados, temos essa indagação e temos o medo, não se caracteriza que blasfemou contra o Espírito Santo do Senhor. Ele só pensou. Uma guerra espiritual mental. Você pensou, você não esboçou, você não relatou, entendeu? Mas isso serve como sinal de alerta para cada um de nós. Tá entendendo? Por quê, amado? Porque o que estava acontecendo ali é tão sério, porque, por exemplo, a irmã Débora, ela me perguntou isso daí. Minha irmã Débora, se não for mais ou menos assim, a irmã vai me corrigindo aqui, tá bom? Que eu não estou lendo aqui sua mensagem aqui. Eu vou falar mais ou menos como a irmã me perguntou. Por exemplo, ela falou, uma pessoa vai numa determinada igreja e essa pessoa vai até com o coração contrito, quebrantado, lá esperando uma cura, uma libertação. E lá ela recebe essa cura, essa libertação que ela tanto assim o almejava. Ok? Mas nós que estamos de fora temos a consciência de que aquele ministério, aquela liderança ali, é uma liderança apóstata, corrompida, degenerada, que comete coisas contra a palavra de Deus. E como pode essa pessoa receber uma cura, uma libertação lá? Aí eu falei para ela assim, eu falei, minha irmã, Deus ele usa quem quer da forma que quer. Deus tem formas estranhas até de trabalhar, que a gente não compreende. Por isso a loucura de Deus. Né? Por isso a loucura de Deus. Deus ele usou mula para falar com o profeta, para refrear a loucura. Tá entendendo? Ele fala, se os filhos dele não clamar, as pedras vão fazer isso. Tá entendendo? E no dia do juízo, Jesus disse que muitos chegarão naquele grande dia e vão falar, Senhor, no teu nome eu curei. No teu nome eu expulsei demônio. No teu nome eu expulsei demônio. No teu nome, Senhor, eu fiz muitas maravilhas. E Jesus não falou para eles. É mentira. Jesus não falou para eles. Não foi meu nome nada, foi no nome de Satanás. Jesus não falou isso. Ou seja, o que eles fizeram realmente foi verdade. A questão é, a vida deles não estava aprovada diante deles. Traduzindo, transliterando, eles só estavam sendo uma mula que Jesus estava usando para realizar o seu propósito na vida de outra pessoa. Agora, isso não significa que, pelo fato de sermos usados por Deus, seremos aprovados por Deus. Não é o que fazemos para Ele, é o que somos nele. É o que estamos se tornando nele. Está entendendo, minha irmã? Agora, o perigo é, olha, escute isso aqui, o perigo é eu ver que alguém foi liberto, alguém foi curado, e eu, na minha soberba e arrogância, falar, foi Satanás. Eu tenho como exemplo as 7 igrejas do Apocalipse. Uhum. Tirando Filadélfia, se eu não me engano, Esmirna,
elas foram aprovadas. E as outras 5 foram reprovadas. Numa delas, a palavra relata que ali havia o trono de Satanás. Mas note, envio o anjo à minha igreja. Apesar da liderança ter se corrompido, a igreja era de quem? A igreja era de Cristo. A igreja era de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente tem que também separar que tem igreja de Deus, tem igreja de homens, sim, mas tem muitas igrejas que, apesar de ser de Deus, os homens se corromperam. Mas isso não quer dizer que Deus não quer salvar aquelas almas ali. Pode aquelas almas ali manifestar presentes. poder. O intuito é as almas. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando for manifesto algo pelo poder de Deus e a gente falar se opor contra. E a gente se opor contra. Até porque quando ele chega em todas essas igrejas que ele estava reprovando, ele fala ao vencedor. Algumas ele fala assim, ainda tem algum de vocês que se veste branca. Opa, tinha gente ali. Exatamente. Tinha gente em santidade ali. Apesar da diferença ser pouca, mas tinha gente ali. Então Deus poderia de mil membros, ainda que tivesse um ali, santo, buscando a santidade, Deus poderia usar aquele homem ou aquela mulher ali para manifestar o poder dele. Sendo cura, sendo expulsando demônios, seja pregando a palavra, porque a palavra dos dons, quando você vai nos dons, fala que Paulo ele vai relatar que o mais importante era pregar a palavra para as pessoas se arrepender e o Espírito Santo convencer da justiça, do juízo e do pecado, para que pudesse ter salvação. Exatamente. Exatamente. Amados, então aqui deixa eu falar algumas coisinhas aqui. O que não é a blasfêmia do Espírito Santo? O que não é? O que não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a incredulidade final, ok? Não é a incredulidade final. A pessoa vai ser condenada se manter incrédula até o final? Sim. Todavia, ela não foi condenada por causa da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Deu para entender? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é resistir por um tempo à graça de Deus. Ok? Não é isso. A pessoa resistir à graça de Deus. Isso não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a negação do Espírito Santo. Não é negá-lo. Ok? Porque a palavra não fala ali nada de negar o Espírito Santo. Fala de blasfemar contra o Espírito Santo. Então nós temos que entender isso daqui. Tanto que a Bíblia fala para a gente não extinguir o Espírito, para a gente não entristecer o Espírito, Efésios 4,30, Atos 7,51 fala dos homens incircuncisos de coração, homens de dura cerviz, porque sempre resistia ao Espírito Santo, entendeu? Então, blasfêmia contra o Espírito Santo não é resistir ao Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a negação de Cristo, não é isso, entendeu? Então, o que é, de fato, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não são essas coisas que eu falei agora. Então vamos entender. A palavra blasfemar ali é calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, o bom nome de alguém. Levítico 16, não foi? Se eu não me engano. Levítico 16. Contra o nome de alguém, discurso ímpio, repreensivo, injurioso, contra a majestade divina. É o que a palavra grega quer dizer de blasfêmia. Entendeu? Eu tinha até posto aqui esse texto aí, não é nem Levítico 16, Levítico 24, 16, o texto que Fernando colocou. Então, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É fazer um discurso injurioso contra o bom nome de alguém. Contra o Espírito Santo, amado. É isso aqui que mora o perigo. É eu atribuir, olha, presta atenção, isso aqui que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É eu atribuir deliberadamente, conscientemente e persistentemente uma obra que é de Deus, do Espírito Santo de Deus, a Satanás. E eu ser categoricamente, convictamente, falando, essa obra é do diabo, sendo que é obra de Deus. Não é à toa que foi Gamaliel, né? Os homens ali operando na Porta Formosa, fez aquele sinal, fez aquela maravilha, os fariseus querendo parar aqueles homens de qualquer jeito, para.
porque se essa obra for de Deus, a gente não pode impedir. Ele fala, ó, veio Judas, por um tempo, se ajuntou uma multidão, se dispersou. Veio Teudas, se ajuntou outra multidão, morreu, se dispersou. Agora, veio agora esses homens. E se essa obra for de Deus, Gamaliel falou, se essa obra for de Deus, meus amigos, olha o que ele diz, se essa obra for de Deus, temo que vocês estão indo contra Deus. Contra Deus. Não era contra os homens, não era contra os apóstolos. Ele entendeu, tinha nada a ver com o homem. Identificou que aquela obra era pelo Espírito. Era pelo Espírito. Porque o Espírito já tinha até vindo, Atos capítulo 2. E aqueles homens estavam movidos pelo Espírito Santo de Deus. Está entendendo? Números 15:30 diz, contudo aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer seja estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado deliberado, amado. É um pecado voluntário, consciente, uma pessoa referente a uma verdade clara das Escrituras e atribuir a Satanás. Atribuir ao diabo. Porque eles estavam olhando, olha só, tem os espíritos imundos, tem Beelzebu e no meio deles está Jesus. Jesus, ele opera, não é pelo Espírito de Deus. Jesus opera por Beelzebu, para tirar esse demônio pequeno. Jesus opera pelo poder de um demônio grande para tirar o pequeno e assim se vangloriar de tal feito. Era isso que eles estavam dizendo. De maneira deliberada, voluntária e consciente. Por que consciente? E por que deliberada? E por que voluntária? Porque eles tinham os pergaminhos. Porque eles sabiam. Porque eles tinham discernimento, amado. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de quê? Da ignorância. Tem um texto sobre isso. Oi? Um texto sobre essa ignorância. Lê aí. 1 Timóteo 1,12. Paulo relata, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor, insolente, contudo ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz mediante a minha ignorância. Olha isso aí. E incredulidade. Olha isso aí. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aleluia. Referência de novo, mas assim. 1 Timóteo 1,12 ao 14. Entendeu? Então ele falou, eu outrora que fui blasfemo e ignorante. Por que Paulo blasfemava e não foi condenado ao pecado sem perdão? Porque ele era ignorante. Entendeu? E ele não permaneceu deliberadamente naquela questão. Porque quando o Espírito veio para o convencer, ele ali se submeteu à influência do Espírito e ele se rendeu. Então, quando o Espírito vem nos convencer, porque, amados, qual é a função principal do Espírito Santo? A função principal do Espírito Santo. João 16, 7 e 8. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo. A palavra ali é mundo, cosmo, criação, toda a criação, homem e todos. Convencerá o homem do pecado, tá assim, escrito assim, a ordem é essa, do pecado, justiça e juízo. Então o Espírito Santo ele vem para operar nessa tríade de função, no cosmo e na criação, no homem. Convencer o homem do pecado. Porque se não convencer o homem do pecado, o homem vai cair no tribunal da justiça. Caindo no tribunal da justiça, ele vai ser condenado. O juízo. O juízo. Aí ele vai dizer assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu pus aqui esse texto. Mas vamos lá, vamos abrir aqui. Eu abro aqui na Bíblia, para não perder a linha de raciocínio. João 16. Eu já citei aqui o 7 e o 8, mas o 9 ele fala algo interessante. Aqui, ó. Vamos ler de novo? João 16, 7, 8, 9 em diante.
Todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não virei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o que ele está falando? Olha só, a minha obra vicária no Calvário, o Espírito Santo virá para testemunhar a vocês qual o resultado final da minha obra. E vocês, tendo a compreensão dada pelo meu Espírito, vocês não serão condenados por aquele que está guiando este cosmo, este mundo, essa era, Satanás, o príncipe, que está escrito aqui, o príncipe deste mundo. Porque ele já está julgado e condenado. Se vocês continuarem se submetendo às ordenâncias dele, à influência dele, vocês serão. Mas o meu Espírito está vindo aqui para convencê-los de tal insanidade. Aí quando alguém fala de maneira injuriosa, deliberada, contra o Espírito Santo, blasfêmia, amado. Blasfêmia. Isso é tão sério que 1 João 5,16 diz que se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus dará a vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo que não ore. Todo pecado é para a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. Mas quando alguém peca contra o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, insulta o Espírito da graça, amado, não tem mais perdão. Poderia colocar Saul como nesse texto? Porque Deus o rejeitou e Samuel queria orar. Não, queria orar. Já rejeitei. Acho que cabe o texto de Saul, a situação de Saul. Porque ele conheceu a lei, ele conheceu a Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus. E ele começou a pecar deliberadamente, Samuel repreendendo, Samuel começa a orar a Deus e Deus fala para Samuel, Samuel, não ore mais por ele, porque eu já o rejeitei. Encaixa bem essa referência. Porque a maior punição que Deus pode dar a um ser humano é a sua rejeição, é o seu repúdio. Essa é a pior. Então, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Como é que Jesus tinha espírito imundo, gente? Ele era o próprio Deus encarnado. Ele é a essência divina. A Bíblia diz que nele está toda a plenitude da divindade, irmãos. E como eles poderiam falar? Tem espírito imundo. Por isso que ele fez aquele mudo falar e ver. Olha isso, gente. Olha isso. Então, a gente tem que ter o devido cuidado, o estrito cuidado. Quando algo está sendo realizado e a gente atribuir aquele algo realizado a obras demoníacas, a obras de demônios, e sendo ela obras de Deus pela misericórdia do próprio Deus para salvar alguns que ali estão. Entendeu? Eu quero ler essa referência aqui, ela é importante. Hebreus capítulo 6. Texto muito importante. Hebreus 6, versículo 1 em diante. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, abandonando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Qual é a função principal do Espírito Santo? Convencer a pessoa do pecado e levá-la ao arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério.
mas desejamos, versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, o que ele está falando? Olha só, tome cuidado para não abandonar aquilo que outrora lhe foi dado. Se eu não me engano, é a carta de Judas que ele fala. Eu queria vos escrever acerca da salvação comum que uma vez foi dada aos santos, mas vos escrevo para batalhar pela fé que um dia foi dada a vocês. Eu queria falar da salvação comum, mas eu quero primeiro que vocês batalhem pela fé que outrora uma vez foi dada aos santos. E a fé vem como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Quando eu ouço, quem me faz convencer-me daquilo que eu ouvi? O Espírito Santo. E esse texto, pessoas que, vamos colocar que pregavam, era manifestado o poder, viviam revelações e agora elas estão pregando contra. Contra. E você vê muito isso. Você via pessoas que olhavam assim, nossa, poder, que autoridade, que ousadia, pregando o evangelho, ganhando alma, agora estão se opondo à palavra de Deus. Irmãos, quem me conhece aqui, principalmente aqui os irmãos de Magé, sabe que eu tinha um parceiro de caminhada assim. Pela misericórdia, eu fui um instrumento ali para que ele conhecesse a verdade, né? Apresentei o evangelho para ele, pela misericórdia, como instrumento. Ele foi ao batismo, ele foi crescendo na graça, no conhecimento, se tornou um obreiro muito aprovado por Deus. E ele começou a entrar em contendas teológicas com o povo de Deus, com a palavra de Deus. E hoje, infelizmente, amado, alguns anos atrás, ele chegou ao ponto, e eu falo isso com muito pesar, com muita tristeza e com muito temor, amado, de dizer que Jesus era um demônio. Fez ali uma analogia de uma imagem de Cristo com um porco, dizendo que Jesus tinha associação com espíritos imundos. E quando assim eu vi essa declaração, essa postagem, eu deixei de orar, como a Bíblia fala. Eu deixei de orar. Que Deus assim o trate, que Deus assim o cuide dele. Estou dizendo que ele blasfemou? Eu não sou juiz. Só que a fala dele foi muito séria. Muito séria. Tá entendendo, meus amados? Então, assim, é bem complicado e delicado. Se levantou contra o ministério, contra a liderança, falando coisas horrendas e absurdas. Alguém que pregou... Irmãos, essa pessoa que eu estou falando, a gente já fomos em casa visitar. Pela misericórdia, vimos o poder de Deus ali, expulsando o demônio pelo nome do Senhor. Juntos. Eu falava que eu e ele, nós éramos Paulo e Barnabé, brincando ali. Paulo e Barnabé. Onde eu estava, ele estava. Onde eu ia, ele ia. O que eu fazia, ele fazia. Nós já vimos tudo isso. Nós já vimos pessoas se arrependerem, crerem, se batizarem. Tudo isso. E hoje essa pessoa virou a cabeça. Aversa à fé. Aversa ao evangelho. E aversa a ponto de falar tais situações deliberadamente e conscientemente. Era alguém que recitava a Bíblia de cor e salteado. Era alguém que você falava qualquer coisa, ele falava a referência. Era alguém que você falava mais ou menos o texto, ele, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Tá entendendo? E o que acontece? Deus abandona essas pessoas à própria sorte. Eu quero ler esse texto aqui. Queria até pedir uma assim para ler nessa versão dele aí. Romanos 1,18, amado. Romanos 1,18. Pode ser até o 26, mas sim. Enquanto aqui eu vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade
e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Por desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido observado claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e abandonaram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para todo sempre. Por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus os entregou. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as suas relações sexuais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sexuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo... Desprezaram. O conhecimento veio? Veio. Mas o que eles fizeram? Desprezaram. Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Amém, amados? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Como a Vanessa aqui disse aqui, Jesus é santo. E o fato deles, aí ele fala assim, ó, e em seus discursos, sua fala se desvaneceu, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, um Deus santo, puro, que não se contamina, em semelhança da imagem de homem corruptível. Ok, amado? Deixa aqui eu responder aqui alguns irmãos aqui. A irmã colocou assim, ó. A irmã Débora Lúcia. Pastor, o ímpio que não conhece o evangelho pode blasfemar? Ele vai até injuriar. Como Jesus falou. Se blasfemar contra o pai, o que ele falou? Tem perdão. Se blasfemar contra o filho, tem perdão. E os ímpios não fazem isso o tempo todo? Tá entendendo? Agora ele fala, se blasfemar contra o Espírito Santo, aí não tem perdão. Tá entendendo? Paulo blasfemava contra Deus antes da conversão. Ele mesmo falou, fui blasfemo, fui. Blasfemava contra o Filho de Deus, tanto que ele falava, vou perseguir os do caminho. Quem eram os do caminho? Os cristãos, que servia a quem? A Cristo. Então, ele fazia isso? Fazia. Mas Paulo nunca blasfemou contra o Espírito Santo. Então, o ímpio, ele não blasfema contra o Espírito Santo. Até porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ok, amados? Tem uma irmã aqui que escreveu algo aqui, deixa eu ver aqui. Pastor, fui na igreja que eu frequentava e estive lá e foi uma ceia. E o pastor falou que não estava com a comunhão com os irmãos. Não poderia compartilhar. Eu participei da ceia. Fui rebelde a Deus?
A Bíblia fala, né, minha irmã, no tocante à ceia, para a gente examinar-se a si mesmo para ver se a gente está na fé. Ele ali fez um autoexame, né, e teve a consciência de expor para a congregação, não sei da situação, estou falando daquilo que eu estou lendo aqui que a irmã relatou, de não participar, que ele não se sentia digno de participar da ceia do Senhor. Entendeu? Então, assim, não tem relação com a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Esse texto, tá entendendo? A irmã participou da ceia. Por que a irmã participou? Porque a irmã fez uma autoanálise e viu que estava apta a participar da ceia do corpo do Senhor. Ok? A irmã Amanda colocou aqui, a Amanda dos Santos. Neste caso, ele é um apóstata, né? Exatamente. Por quê? Olha só, a 1 Timóteo 4, se eu não me engano, quem que fala lá? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o que ele vai falar? Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que eles vão fazer? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tá entendendo? Então, a apostasia é uma consequência, amados, da blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma consequência. A pessoa se torna um apóstata. Ok? Então, a questão é nós termos a devida seriedade, amados. E isso em especial para a nossa igreja. Ter a devida seriedade em olhar um movimento, em olhar uma situação, uma cura, uma libertação de alguém ou um ministério que aconteceu e nós atribuirmos aquela obra ali a Satanás. Tá entendendo? É esse cuidado que nós devemos ter. Ah, mas ele é um falso profeta, ah, mas ele é ladrão, ah, mas ele faz isso, acontece, papapá. E como que Deus curou naquele lugar lá? Mateus 7, amado. Jesus não negou a operação deles. Todavia, Jesus disse, eu nunca conheci vocês. Pô. Eu nunca conheci vocês. Eu conhecia quem estava lá com o coração quebrantado e contrito, querendo me conhecer. Eu se revelei a eles por meio de vocês. Todavia, vocês não queriam me ouvir. Vocês queriam o meu poder, como Elimas, né? De Atos capítulo 8. Viu os apóstolos ali colocando a mão ali, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Ele perguntou a Pedro, olha só, quanto que eu pago para ter esse poder aí do Espírito Santo? Pedro falou, seja o teu dinheiro para a tua maldição e para a tua perdição. Tu vai ficar cego. É algo grave. Tu vai ficar cego para tu aprender. Aí ele falou assim, ó, ore por mim para que eu saia dessas trevas. Tá entendendo? Então ele queria pagar para ter o poder do Espírito Santo. Entendeu? Então eles fazem uma acusação muito séria contra Jesus. Marcos 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul e pelo príncipe dos demônios expulsos os demônios. Eles estavam acusando Jesus de ter associação a Satanás, amado. Caluniando, ou seja, que Jesus era coluiado com Satanás. Que Jesus operava por meio de Satanás. Que Jesus, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, era cheio de Satanás. Se eu não me engano, assim, o texto de Corinto, que texto que você abreia? João capítulo 8? Pode ler. Eu vou lá abrir Corinto lá. João 8, 48 dizia os judeus em resposta, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e você tem um demônio? E replicou Jesus, eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vocês me desonrais. Olha isso, hein? É algo, né, pastor, como a gente estava conversando, que não é como se também fosse algo individual, é algo que geralmente quando uma pessoa ela blasfema, ela quer causar divisão, semear contenda, se levanta, ela nunca vai sozinha. Ela nunca vai sozinha. Você pode ver isso lá no começo, com o diabo, por isso que não tem mais perdão para ele. Sempre leva alguém junto. Uhum. Nunca é individual, é coletivo. Você vê aqui que já está em João 8. O texto lá no começo, eles começaram a falar, você está expulsando, ou seja, corrompeu outras pessoas. Corrompeu um monte de pessoas. Então, o perigo de quem se apostata, de quem começa a blasfemar,
de quem começa a se levantar contra a obra é influenciar outras pessoas. A pessoa ela está perdendo a salvação e está fazendo outras perder a salvação. Então, isso é muito importante, isso é muito sério. Então, isso é muito perigoso. Oi? É mais grave ainda que está levando outras pessoas junto. Mais grave ainda. Aquele texto lá de 1 Timóteo 4. Apostatarão alguns da fé. Então, ele se apostata, mas leva outros. Pedro, ele lança uma profecia que fala que se levantarão muitos escarnecedores escarnecendo sobre a volta de Jesus. Ou seja, um vai corrompendo o outro. Já vivemos uma época que a fé está quase escassa, né? A fé está quase sumindo. Pouca fé, as pessoas estão fracas, as pessoas estão apostatando, as pessoas estão largando o evangelho. Então estão se levantando escarnecedores, pregando que Jesus não volta mais e todo tipo de blasfêmia. E essas pessoas que estão titubeando, vivendo uma vida inconstante, estão se deixando levar. Estão se levantando tantos falsos profetas pregando coisas absurdas. E note, todos os templos desse falso profeta são vazios, são cheios. São cheios. Lotadíssimo. Lotado. Tem igreja aí, você pode pesquisar no YouTube, que a liderança prega que Jesus é demônio. A liderança fala que o inferno não existe. A liderança fala que o céu não existe. A liderança fala tantas coisas graves. Sistema coach da vida, tudo que você imaginar, coisas gravíssimas. E a cada dia vai enchendo mais e mais. Vai enchendo mais e mais, e isso vai arrendando multidões e mais multidões a viver uma apostasia. E logo você vivendo a apostasia, como a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é gerada a fé verdadeira, onde você vai se fortalecendo na verdade e em Cristo Jesus. Quando você se fortalece na verdade no Senhor, esse tipo de coisa é evitável. Você não vai blasfemar, porque você vai viver a sua fé pautada nas Escrituras. Jamais aquele que tem fé no Senhor, que vive verdadeiramente, vai falar que Jesus é um demônio. Mas aquele que não tem. Aquele que não vive a Escritura, aquele que apostatou, não tem mais fé, já não ora, já não lê. Aí começa falando de um pastor, daqui a pouco começa a falar do ministério, olha lá a igreja. Aí vai nenhum, vai em outro. E as igrejas de Deus está sendo operada. A palavra onde muitas pessoas estão se convertendo. A mensagem do reino está sendo pregada. As pessoas estão se convertendo. Quem está operando? É o Espírito. Pessoas estão adentrando ao reino. Pessoas estão largando o pecado. Quem está convencendo? É o Espírito. Aí se levantam os escarnecedores. Essa igreja é do diabo. É. Essa igreja é seita. A gente escuta muito isso, irmão. Essa igreja é seita. Sai fora daí. Olha o problema. Aí uma das primeiras coisas que ele fala assim, essa igreja é seita, por causa de quê? Aí não pede dízimo, não pede oferta, não pede nada. É o perigo. E a pessoa não se... A gente fala, a gente não pede porque quem convence é o Espírito Santo, amado. Por que a gente não fica, meus irmãos, tirando tempo do culto, ok? Por que a gente não pede recurso? Esse é um principal fator que eles falam. Assim. Por que aceita essa igreja aí? Porque eles não pede dinheiro, eu nunca vi isso. Uma igreja que não pede dinheiro, uma igreja que não ceia. Nós ceiamos, amado. Nós dizimamos, nós ofertamos. Tá entendendo? Porque a pessoa vai a um culto, vai 2, vai 3, e a gente não faz lá, mas não para o culto e fica lá 10, 15 minutos para um momento ofertório. Porque é o Espírito Santo que convence a pessoa de tal ensinamento. O gasofilácio está lá, do lado direito de quem entra na igreja, como está escrito na palavra. A gente cumpre a palavra. Está entendendo? Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele vai vos guiar em toda a verdade. E vai vos fazer lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. O Espírito Santo. Então, para que eu vou ficar te cobrando culto após culto sobre isso? Se você é um cristão, se você lê a Bíblia, se você ora, se você já passou por todo o Evangelho, por todas as cartas paulinas, e você vê ali acerca de contribuição, se você sabe, amado, por que eu vou ficar te incitando? Eu devo ter algum interesse por detrás disso daí. Então eles falam que nós somos seita por causa disso. Tá entendendo? Você vê o problema da apostasia. Jesus toda hora fala para Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. Jesus morre. Ao terceiro dia ele vai ressuscitar.
Pedro volta a pescar, ele leva quem junto? Levou os Tiago e outros. João. Vou contigo também. Quem apostata nunca vai sozinho. Exatamente. Não adianta. E quem escarnece nunca vai escarnecer sozinho. O escarnecer é uma virtude do diabo. É uma insatisfação que vai corrompendo um, que vai corrompendo o outro, que vai corrompendo o outro. Quando vê, o grupo está grande. Está grande. Amém? Irmã Pedrina Fraga disse isso aqui. Amém, minha irmã? Exatamente. Pode ter sido isso aqui também. De repente eu entendi errado. Mas sendo isso daí, que a irmã falou, que o pastor disse que quem não estiver em comunhão com a igreja não deve participar. Se o pastor falou isso, ok. Tá legal. Show de bola. Entendeu? Tá correto. Meus amados irmãos, então o que acontece? Jesus, ele dá uma exortação muito clara àqueles homens ali, mediante ao comportamento deles. Jesus disse, Mateus 12:31, portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então essa é a questão. Jesus dá uma exortação muito clara àqueles homens ali, porque eles estavam indo contra a obra plena e absoluta de Jesus, que é curar, salvar, libertar o homem. Ou pelo princípio, salvar, libertar e curar o homem de todas as suas mazelas e enfermidade. Eles estavam falando, mas irmão, que Jesus tinha associação com o diabo para expulsar os próprios demônios. Aí Jesus falou, os diabos são mais unidos do que muita igreja. Os diabos são muito mais unidos do que muita gente, do que muito governo, instituição, do que muita família. Porque o diabo sabe que um reino dividido contra si mesmo não tem como subsistir. Então, como o próprio Satanás vai expulsar seus demônios? Eles ficam bem agrupados. Tanto que ele diz, em Mateus, se eu não me engano, Mateus 12, né? Lá para 40 e pouco, ele fala, quando o espírito imundo sai de um homem e anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra, ele fala, voltarei da casa de onde saí e levarei comigo 7. E o estado daquele homem será pior do que o primeiro. Não se luta contra si. Como é que eles não degladiaram contra si? Não. Eles se associaram para piorar o estado daquele ser humano. Tá entendendo? E Jesus está falando, olha só, os demônios não lutam contra eles mesmos, não. E eu não tenho associação com os demônios. Entendeu? Aqui, ó, associação com os demônios. Olha isso aqui. 2 Coríntios 6, 12. 1-11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, e o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitado em nós, mas estáis estreitados nos nossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso falo como a filhos, dilatai-vos vós também, e não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Cristo e Belial. Ou que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo, diz o Senhor. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada imundo, eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tá entendendo? Então Jesus, de maneira nenhuma, amado, tem associação com os demônios. Entendeu? Nenhuma obra de Cristo, ela é operada pelos demônios. Era isso que eles estavam falando. Era esse o perigo. A obra de Cristo é tremenda, é para salvar o homem, libertar o homem, curar o homem. Entendeu? Olha isso aqui, ó. Colossenses 2,13 em diante. Quando vós estavas mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que ele fez isso aqui? Ele entrou no território do valente. Aonde que é o território do valente? O mundo. O mundo jaz no maligno. E ele manietou o valente,
e tirou os bens do valente. Que bens era esse? Os homens, as almas. Então ele falou, só pode o mais valente entrar na casa do mais valente e vencer o valente. E tirar do valente os seus bens, o despojo, as almas dos homens. Era isso que ele está falando. Então nós temos que entender que o que pecar habitualmente, esse já vai ser condenado de fato, de verdade. Entendeu? Porque ele vai acabar produzindo o fruto de Satanás, que é o pecado. Quem é de Deus, amado, não vai viver deliberadamente no pecado. Não vai viver. É impossível viver. O Espírito da graça está nele. O Espírito o lembra que aquilo é pecado, ele vai se martirizando. Quando ele entristece a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele se martiriza, ele fica triste. Entendeu? 1 João 3,8 fala isso aqui, ó. Aquele que viver habitualmente no pecado é do diabo. Pois o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir. Outra tradução fala, desfazer as obras do diabo. E que obra do diabo aqui na hermenêutica? O pecado. E todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. Ok? Não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque não ama a Deus, como é que vai amar o irmão? Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então, amados, chegando aqui quase à conclusão final, pastor, o que eu devo fazer antes de tudo? Se arrepender de todo e qualquer pecado. Aquele que, assim como a irmã falou aqui, ou um irmão, não me recordo bem, que disse que teve pensamentos, né, e questionou-se, indagou-se, meu amado, descansa no Senhor, fica tranquilo. Você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quem comete vive deliberadamente, de maneira desenfreada, continuando a blasfemar, injuriar, insultar, perseguir, caluniar, difamar, ofender o Espírito da graça. Ele vai continuar. Quem não, fica ali triste, amuado, recorrendo à graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a restauração do Senhor. É isso que alguém vai fazer. Então, o que nós devemos fazer é se arrepender de nossos pecados e termos prudência naquilo que a gente fala. A Bíblia fala que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para se irar e tardio para falar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então a gente primeiro ouve, pensa e depois fala. Porque aquilo que a gente fala pode nos condenar no dia do juízo. Entendeu, amado? Por exemplo, quando o Espírito Santo veio, Marcinho, o pessoal falou o quê? Esse pessoal tá doido, hein? Será que esse pessoal tá bêbado? Tá bêbado, hein? Aí Pedro, não, amados. Não. Então, Eles não estão bêbados. Porque ainda são 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados. Isso é a promessa que estava prescrita pelo profeta Jael. Que naquele dia todos seriam cheios do Espírito Santo. glória a Deus. Entendeu? E a partir dali Pedro começa a pregar, Atos 3, ele prega e ele chama o povo ao arrependimento. O povo ouve, assimila, o Espírito convence e o povo se rende. E Deus salva. Amém, amado? Pastor, o que nós devemos fazer? Viver para fazer a vontade de Deus. Viver, vou repetir, viver para fazer a vontade de Deus. Porque Deus vai salvar quem vive para fazer a sua vontade, amado. Que a gente entenda que a questão não é só ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós devemos ser o que Jesus disse, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque a mãe e os irmãos de Jesus estavam lá. Não estava? Estava lá. O que eles falaram? Está fora de si. Não criam nele. Está fora de si. Está louco. Nem para comer, pô. Tá ficando doido, vai ficar magro, vai ficar doente, vai morrer, pô. Aí Jesus falou, olha só, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus
e as executa. Então nós temos que zelar, prezar, para cumprir aquilo que está escrito. Costumo dizer, amado, que nós temos muito mais conhecimento. Mas assim disse isso ontem para mim também. Que nós temos muito mais conhecimento do que o vivermos. A gente conhece mais e vive pouco. Está entendendo? A gente tem que viver mais dentro daquilo que a gente conhece. Uma coisa que acontece muito no nosso meio é perigosa. Compartilhamento de vídeos de pessoas falando em língua rodando e a gente escarna. Isso é um perigo. Bem tocado, mas sim. Isso é um perigo. E a gente faz deliberadamente muitas das vezes, a gente ri e a gente pode cair numa armadilha muito grande. Uhum. Amados, isso aqui é muito sério que o Massim falou. Compartilhamentos de vídeos de pessoas ali, né? Rodando, falando em língua estranha. E as pessoas ficam compartilhando isso, chacoteando. Irmãos, temos que mudar. Irmão, a gente tem que mudar esse tipo de comportamento, amado. A gente tem que mudar. Manda isso ali como se fosse chacota, zombaria. E aquela pessoa ali tiver, de fato, no mover do espírito, amado. E a gente está zombando. Será que ela tem o mesmo conhecimento que a gente tem? Possa ser que esteja na ignorância, fazendo, não sei, mas a gente tem um conhecimento. A gente tem, irmão. É diferente. Estão entendendo, amados? A seriedade do fato? E querendo ou não, eles estão ali pelo nome de Jesus, né? Você exatamente chega na mão do ímpio, meu Deus do céu. Entendeu? Então a gente tem que mudar isso daí, amado. Porque Jesus disse assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Então, ó, a gente pare com isso, amado. Recebeu algum vídeo de até algum irmão, o repreenda em amor. Fala, meu amado, olha só, se eu fosse você, apagava essa figurinha, apagava esse vídeo, parava com esse tipo de compartilhamento. Porque de repente essa pessoa aí está no mover do Espírito, você não sabe, você pode estar pecando contra o Espírito do Senhor. Entendeu, meu irmão? Vigia. Tá? Porque a gente tem que ser um povo de exemplo, amado. Um povo de exemplo. Entendeu, amados? Deixa eu ler aqui. Isso aí, irmã Débora, isso aí que Jesus falou. O diabo é valente, mas Jesus Cristo é o mais valente. Exatamente. Mas, pastor, a gente sempre peca, né? Ou a gente tem como dominar sobre o pecado. Minha irmã, sim, exatamente. Gálatas 5,16. Ok? Gálatas 5,16, Romanos 6. Lê esse texto aí que eu vou ler aqui, Romanos, mas assim. Romanos 6,14, se eu não me engano. Tem sim, minha irmã. A questão, isso aqui, minha irmã, é complicado. Entendeu? Que a irmã falou assim, mas pastor, a gente sempre peca. Pecar é uma coisa, viver no pecado é outra. Entendeu? Nós estamos nesse corpo aqui corruptível. Agora, viver na prática do pecado, tanto que Paulo ele fala assim em Gálatas, em Romanos 5, 20, ele fala assim, ó, porém veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, abundou a graça de Deus, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí Paulo fala isso aqui, então onde abundou o pecado, superabundou a graça, o pessoal pensou o quê? Então vou viver no pecado para que a graça superabunde em mim. Aí Paulo fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, estamos mortos para o pecado. A gente não vivencia mais o pecado. Como viveremos ainda nele? Ok? Versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Tá entendendo, minha irmã? Aí lá no 14 ele fala assim, minha irmã, ó. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado, ele dominava, ele reinava, ele imperava. Por quê? Quem é ali o tutor do pecado? Satanás. O fruto do pecado ali é oriundo de Satanás. Então, quando a gente está fora da presença de Deus, somos escravos do pecado. Mas quando a graça vem, o pecado já não tem mais domínio. Não é ele que dá as normas. O que dá as normas agora é o Espírito Santo de Deus. Pode ler aí, varão. Portanto, vos afirmo, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfaça as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Contudo, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais subjugados pela lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, que já vos preveni antes, que as que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e seus desejos. E se vivermos pelo Espírito, andaremos de igual modo sob a direção do Espírito. Amém, amados? Pegaram aí? Aqui a irmã Pati Fraga disse: mas a palavra do pastor diz que saberíamos discernir os espíritos, mas concordo que não devemos zombar dos que na ignorância agem na carne e não no espírito. Sim, exatamente. Mas aqui, minha irmã Pati, ainda que seja algo que a pessoa, está agindo na carne, não seria sábio de um cristão estar compartilhando, fazendo aquilo render, zombando. É algo, querendo ou não, tá o nome de Cristo. Tá o nome de Cristo, pô. Querendo ou não, tá levando a zombaria à frente, tá entendendo? É um escarnecimento. É um escarnecimento, entendeu? Ainda que a pessoa ali esteja na carne e discernindo o espírito, a gente tem que ter muito mais misericórdia ainda. Discernindo o espírito ali daquela pessoa ali, se de fato ela está na presença de Deus ou não, a gente tem que agir com muito mais misericórdia ainda. Muitos vieram daí. Oi? Muitos vieram daí. Muitos vieram desses movimentos. Entendeu, amados? Verdade, a maioria das pessoas não são ensinadas sobre os dons. Exatamente, Thiago Nunes. As pessoas têm que discernir isso daí acerca dos dons. E Jesus ele faz muito contraste entre o dom e os frutos. Lembra da palavra que ele falou aqui? Não pode uma árvore boa produzir um fruto mau. Não pode um homem bom produzir também um fruto mau. Não pode um homem mau tirar coisa boa do seu tesouro. Ele vai tirar coisa ruim. Entendeu? Por quê? Daquilo que está em abundância o coração, fala a boca. Então Jesus ele contrasta muito sobre o fruto e não o dom. Entendeu? Foi o texto que o Márcio leu ali, Gálatas 6. Os que são de Cristo crucificam, não é isso? Crucificam a carne com suas paixões. A carne com as suas paixões e desejos. Os que são de Cristo. Entendeu? Quem é de Cristo, amado, ele vai crucificar a carne e as paixões. E ele vai viver no Espírito. Quem não é de Cristo, ele vai viver na carne e ele pode até operar os dons do Espírito. Porque o dom, amado, e a vocação é dado sem arrependimento. O que Deus dá, ele não tira. Dom e caráter diferente. É diferente. Pastor, me dá a referência bíblica. Romanos 11, se eu não me engano aqui. Vamos lá. Deixa eu achar. 28, se eu não me engano. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O dom que Deus dá ao homem, o dom, o poder, ele não se arrepende para tirar, ele deixa com o homem. Para o homem ir usando.
E a vocação de Deus são sem arrependimento. Dom e vocação. Vocação pastoral, ministerial, Aí a diaconal. pessoa pode falar, como o dom sumiu da pessoa? Ela enterrou. Ela enterrou, pô. Não usa. Tá entendendo? Então essa é a questão que as pessoas não discernem. E é onde que entra Mateus 7:21 aqui. Eu vou ler minha última referência. Se vocês quiserem alguma pergunta, vão fazendo aí. Eu vou ler minha última referência aqui. Mateus 7:21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, aí caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que o povo disse isso daqui? Porque os escribas falavam e não fazia. E Jesus falava e vivia. Essa era a diferença deles. Porque Jesus é a verdade, é a vida. Amém, amados? Aqui é importante ler, examinar sempre. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. A irmã Débora Lúcia falou, eu acredito que, ao meu ver, esse estudo foi muito esclarecedor, louvado seja Deus. A verdade pelos frutos conhecereis. Aí aqui o irmão Luiz falou aqui, ó, deu para Judas e ele o traiu, pô. Entendeu? Os 70 discípulos expulsaram demônios e o abandonou. Exatamente. Amanda aqui, uma dúvida. Mas essas pessoas que ficam pulando, rodopiando, não sabem, não sentem que isso é da carne e não do espírito? Minha irmã Amanda, difícil eu opinar por aquilo que a pessoa sente, né? Tem irmãos que podem falar melhor que veio dessa situação. Difícil, né? Porque assim, por exemplo, qual a edificação, o intuito que a pessoa vai proporcionar para a igreja em ela estar rodando, pulando, né? O que aquilo ali vai produzir, né? De edificante, tanto para ela quanto para a igreja, né? Porque a questão é a edificação do corpo. É a edificação do corpo. Então, o que isso vai proporcionar? Tem que ter um fim proveitoso para isso. Entendeu? Pode ser na carne, sim, mas isso não significa que a pessoa está blasfemando. Agora, eu não posso usar aquilo dali de chacota. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Eu não posso pegar isso e utilizar de chacota, zombar, humilhar, escarnecer sobre essa questão. Porque também a pessoa não compreende, porque também não conhece a palavra. Também não conhece. Não foi ensinada. Não foi ensinada. A gente conhece irmãos dentro do nosso ministério que faziam isso e hoje já não faz mais porque tem o conhecimento. E outros irmãos, né, que deu testemunho, que viam as pessoas, eu vou fazer para não ficar para trás, né? Mas não tinham conhecimento. No momento que chegou o conhecimento das Escrituras, eles identificaram que aquilo não seria algo edificante, vamos dizer assim, que edificaria as suas vidas. E pararam. É verdade. Aqui, a irmã Débora aqui falou que uma experiência dela, né? Que houve uma imposição de mãos, mas ela não aceitou, né? E assim que entrei, vi pessoas falando de Deus com semblante de mortos. Muito triste. De verdade, não senti Deus ali. Aqui a Amanda dos Santos. Porque antes de me afastar, eu fui batizada no Espírito Santo, mas nunca fiz essas coisas. Nunca senti vontade de fazer essas estripulias, né? Ela escreveu aqui. Eu nunca entendi esses comportamentos. Minha irmã, eu também, assim, eu me converti na Batista,
ok? Eu me converti numa batista tradicional. E quando você é novo convertido, você quer tudo, meu. Você é igual criança, você sai provando tudo, para depois começar a falar, eu gosto disso, não gosto daquilo, ok? Então eu ia, onde falava de Jesus, eu estava lá. Tem Jesus lá, eu estou lá. Tem Jesus ali, eu estou ali. Eu era assim, entendeu? Então eu comecei a ver esses movimentos. E pela ignorância, né, eu ficava assim, poxa, por que todo mundo está assim e não? E permaneci na minha busca incessante pela presença de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, querendo o batismo com o Espírito Santo, porque eu li sobre isso e eu queria muito aquilo dali, esse revestimento de poder. E em uma reunião com os irmãos da Batista, num monte, eles eram tradicionais, mas iam para o monte, gostava de monte. Em uma reunião com os Batista num monte, ali eu fui batizado no Espírito Santo, entendeu? Vivi umas confusões teológicas quando entrei no seminário, entendeu? Vivi algumas confusões teológicas acerca disso, acerca dos dons e tal, essa coisa toda, mas depois me centrei teologicamente e discerni, entendeu? Mas eu também sempre questionei esse tipo de comportamento. Eu entendo e creio nos dons, mas assim, eu não concordo muito com esses comportamentos. Deixa eu ver aqui. Pastor, a palavra fala que vivemos em comunhão uns com os outros, mas se a gente vê que as ações das pessoas não condizem com o certo, mesmo assim, temos que ficar com a amizade dessas pessoas. Ela faz uma pergunta, né? O texto que você leu, né? Sobre que comunhão há, né? Minha irmã, se o comportamento da pessoa ali não condiz com as escrituras, a gente não tem que ter sociedade, né, minha irmã? Isso significa que a gente vai ignorar, repudiar, entendeu? Falar com a pessoa, dar um oi, uma boa tarde e tal. Agora, nutrir relações, associações, não, aí não. Mais fácil ela influenciar, né? Exatamente. Foi sim, minha irmã, foi sim. A irmã Petrina aqui falou que na EBD o pastor Alves falou sobre esses acontecimentos nas igrejas. Exatamente. Minha irmã, uma oportunidade aí, mais para frente, porque o estudo sobre os dons ele é muito extenso. Se eu não me engano, o pastor Alves já deu um estudo sobre isso. Deve ter no canal, amados. Se eu não me engano, deve ter algum estudo aí sobre que o pastor Alves tenha passado aí sobre os dons do Espírito Santo. Entendeu? Depois pesquisem aí, eu vou pesquisar também, vou colocar aí em evidência aí no card, eu não sei, mas deve estar aí no card aí. Entendeu? Acerca dos dons espirituais. Entendeu? Mas o foco, voltando ao foco aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Creio que eu tentei ser bem objetivo, bem claro no tocante a isso, entendeu? Porque a clareza com que Jesus expôs a situação é jamais associar aquilo que é de Deus com o diabo. Jamais associar aquilo que é do Espírito do Senhor a espíritos imundos. Jamais dizer que algo que é oriundo da graça é oriundo da desgraça. Jamais. Algo que é claro e pleno de Jesus Cristo, a gente falar que é do diabo. É a postura de Gamaliel. Temo que quem fizer isso está indo contra o próprio Deus. Amém, amados? Irmãos, se tiver alguma dúvida ainda aí, coloque aí. Caso contrário, a gente vai terminar aqui a EBD. Já são 11 horas. Amém? Louvo a Deus aí pela oportunidade, pelo carinho dos irmãos, pela participação dos irmãos aqui junto conosco até agora.